palavra essa, aprendendo não só a dinâmica da construção do artigo, como também a dinâmica da apresentação, tá? Então, voltando a Tainá aqui, Tainá Adriane Maba Henrich, ela está apresentando aqui o artigo para a gente, Um País, Dois Sistemas, a singularidade econômica da região administrativa especial de Hong Kong, um tema extremamente relevante. Sou suspeito para falar de China, não posso deixar o microfone muito comigo, né? Eu vou agradecer aqui os professores, tá, o Luiz Felipe, agradecer ao Ricardo também, a presença deles aqui. Eu vou passar a palavra para a Tainá. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de primeiramente cumprimentar o meu orientador, o professor Walter. Dá para escutar bem assim? E também os professores examinadores, o professor Ricardo e o professor Luiz Felipe, e a presença de todas as demais pessoas que estão aqui. Bom, meu nome é Tainá e o meu trabalho é intitulado Um País, Dois Sistemas, a singularidade econômica da região administrativa especial de Hong Kong. O interesse pelo tema ele surgiu devido às minhas experiências no intercâmbio, quando eu tive a oportunidade de participar de disciplinas com relação à China contemporânea, e a partir disso surgiu o interesse a respeito da integração, do modelo de integração entre a China e Hong Kong. E foi com essa perspectiva que o tema foi construído. O objetivo do artigo foi então caracterizar a singularidade econômica do papel que Hong Kong cumpre para a China, dentro do contexto da fórmula Um País, Dois Sistemas. Para tanto, definiram-se alguns objetivos primordiais. No primeiro momento, demonstrou-se como a conquista de Hong Kong pela Grã-Bretanha, apesar de ter submetido a China a tratados iguais, possibilitou também a criação de uma rede urbana sofisticada que veio a ser importante para o processo de modernização chinês a partir da década de 80. A partir disso, explicitou-se a constituição da Fórmula Um País, Dois Sistemas e da Lei Básica no contexto da devolução de Hong Kong ao domínio chinês. E, finalmente, detalhar essas principais características do papel econômico estratégico cumprido por Hong Kong para a China. Assim, optou-se por dividir o trabalho em 3 sessões distintas. A primeira sessão foi intitulada O Século das Humilhações, a ocupação de Hong Kong pela coroa britânica. Nessa sessão, se retrocedeu mais de um século na história do território, quando se instaurou a Primeira Guerra do Ópio, em 1839, entre chineses e britânicos. Derrotada na guerra, a China foi obrigada a assinar o Tratado de Nanjing, em 1842, que garantiu a possessão perpétua da ilha de Hong Kong pelos britânicos. Esse tratado imposto pela Grã-Bretanha, ele significou a perda da soberania política chinesa, inclusive de partes do seu território, além de provocar o início dos chamados tratados desiguais entre o Império Chinês e as potências ocidentais. Porém, enquanto a China vivia um século de humilhações no território de Hong Kong, se desenvolveu uma sociedade capitalista conforme os moldes ocidentais, assunto que foi abordado na seção 1.1 do meu trabalho. Hong Kong deixou de ser uma vila de pescadores de cerca de 7.500 habitantes para se tornar uma grande metrópole capitalista, após a Segunda Guerra Mundial. O território ele cresceu sob a lógica liberal do livre comércio, o que contribuiu para a sua posição como porto comercial líder na Ásia e viabilizou o surgimento de diversas atividades econômicas complementares a essa estrutura portuária, além de ter desenvolvido uma estrutura industrial flexível e competitiva internacionalmente. Enquanto isso, a partir de 1978, a China passou a experienciar uma nova fase de intensas transformações econômicas, com o lançamento do Programa de Abertura e Reformas Chinesas. Nesse processo, os chineses ultramarinos, isso quer dizer, os chineses que saíram da China, principalmente depois da Guerra Civil, e foram viver em outras regiões como Hong Kong, tiveram um papel fundamental para a modernização da China. Isso foi um assunto abordado na seção 1.2 do trabalho. Com o estabelecimento das zonas econômicas especiais, que eu explico mais profundamente no trabalho, os chineses ultramarinos foram os primeiros a investir na China e auxiliá-la no seu processo de inserção no capitalismo mundial. Grande parte do capital investido no país foi realizado por chineses de Hong Kong, que transferiram suas manufaturas para principalmente a região do Delta do Rio das Pérolas, na fronteira com Hong Kong. Dessa forma, no fim do século XX, Hong Kong passou a se desindustrializar e se transformar em uma economia voltada para os serviços. Enquanto isso, as reformas na China, que possibilitaram a vasta entrada de capitais estrangeiros, provocaram um crescimento econômico sem precedentes.
Assim, embora a conquista britânica de Hong Kong tenha submetido a China a tratados desiguais, ela também possibilitou que Hong Kong se tornasse um território com uma estrutura capitalista complexa, que foi fundamental para o programa de modernização chinês. Além disso, esse programa de reformas e industrialização possibilitou a China superar o longo século das humilhações. Consequentemente, outro objetivo que passou a ser perseguido pelo governo foi a restituição da sua integridade territorial, no qual se enquadra a questão de Hong Kong. Ela passou a fazer parte da agenda política da China, assunto que foi discutido na seção 2. A segunda sessão, ela foi intitulada As Negociações sobre a Reintegração de Hong Kong e a Soberania Chinesa, que trata a respeito, então, da reintegração de Hong Kong sobre a fórmula Um País, Dois Sistemas. A retomada de Hong Kong ela pode ser inserida num processo internacional de descolonização, impulsionado pelo final da Segunda Guerra Mundial, e também na inserção chinesa no capitalismo mundial a partir das reformas econômicas que iniciaram em 78. Esses dois movimentos eles tornavam a preservação de Hong Kong como uma colônia britânica algo insustentável. Então, a partir dessas reformas, a China também propôs a reunificação nacional pacífica, o que significava colocar Hong Kong, mas também Macau e Taiwan, definitivamente na agenda política. Assim, em 1982, as negociações entre a China e a Grã-Bretanha sobre o futuro de Hong Kong deram início, e 2 anos depois eles chegaram a uma declaração conjunta sobre o assunto, no qual estipulava que Hong Kong voltaria a ser parte integrante da China a partir do dia 1º de julho de 1997. Essa declaração previu que as políticas básicas da devolução seriam estipuladas na Lei Básica, ou a Mini-Constituição do Território, e que seriam regidos sobre a fórmula Um País, Dois Sistemas, que foi o tema da seção 2.1 do trabalho. Nessa sessão, é explicada a importância do princípio Um País, Dois Sistemas e como ele se estabeleceu. Por causa do mais de um século de colonialismo britânico na ilha de Hong Kong, era impraticável que Hong Kong fosse restituída como uma parte integrante total da China. Assim, foi criada essa fórmula como uma estratégia para conservar o sistema capitalista na região, conferindo certa independência ao território, mas fazendo com que ele ainda assim estivesse novamente sob o domínio chinês. Essa fórmula, então, se refere a 2 sistemas diferentes dentro de um mesmo país, a República Popular da China. São 2 modelos de governança diferentes que decorrem de contextos históricos, políticos e econômicos distintos. Enquanto a economia de Hong Kong ela evoluiu por intermédio do livre comércio, a introdução da China no capitalismo internacional foi uma política traçada pelo governo para desenvolver o país. De um lado, então, encontra-se o modelo de desenvolvimento baseado no protagonismo do Estado, que também é conhecido como socialismo com características chinesas, e de outro, o capitalismo ocidental pautado nas ideias liberais, no qual Hong Kong se enquadra. Para garantir o sucesso dessa fórmula, foram traçadas 2 políticas primordiais, que seria o alto grau de autonomia e o povo de Hong Kong governando Hong Kong. A justificativa para essas políticas era que praticantes do comunismo nunca poderiam governar um território capitalista e o sistema social a ele conectado. Apenas com um alto grau de autonomia, proporcionado pela autogovernação, que Hong Kong poderia prosperar sem ter uma intervenção chinesa indevida, algo que era fundamental para a estabilidade econômica do território. Essa condição especial permitida para Hong Kong ela foi interessante não apenas para o território, mas para as várias partes envolvidas no processo. Porém, mais importante que isso, a fórmula assegurou a conservação daquele sistema para os objetivos da modernização chinesa. O alto grau de autonomia de Hong Kong, que lhe permitia prosperar como um grande centro comercial e financeiro internacional, era também imprescindível para o crescimento econômico da China. Assim, em 1990 foi aprovada a Lei Básica, que é conhecida como a Mini-Constituição de Hong Kong. Ela estipulou as diretrizes sobre as quais o território ia ser regido e também como seria sua relação com a autoridade central chinesa.
Em termos econômicos, a lei básica estipulou que a Hong Kong construída durante o século dos Tratados Iguais deveria permanecer intacta. Dessa forma, ela garantiu a manutenção do tecido econômico de Hong Kong como ele existia, o que foi fundamental para que Hong Kong continuasse com seu papel para a economia chinesa e que viesse a assumir a sua forma atual, que é o que eu trato na terceira sessão do trabalho. Finalmente, a terceira sessão ela é intitulada O papel singular de Hong Kong para a economia da China e trata então a respeito das características do papel singular de Hong Kong para a economia chinesa. Com base nos autores estudados, que ressaltam alguns pontos principais de união desse relacionamento, e nas pesquisas realizadas, neste trabalho foram detalhadas 3 funções principais que Hong Kong assume para a China: de parceiro comercial, de fonte de investimentos e de centro financeiro internacional. No que concerne à parceria comercial, a relação entre Hong Kong e China evoluiu bastante desde as reformas econômicas iniciadas em 1978. Para a China, Hong Kong se posicionou em 2014 como seu segundo mais importante parceiro comercial, atrás apenas dos Estados Unidos. E para Hong Kong, a China foi tanto a maior fonte como o maior mercado dos seus produtos no mesmo ano. Porém, uma grande parte do comércio exterior de Hong Kong não tem como origem inicial o território. Ele se dá através das chamadas reexportações, que tiveram início quando as zonas econômicas especiais foram criadas e as manufaturas de Hong Kong foram para lá transferidas, principalmente para a região do Delta do Rio das Pérolas. Assim, Hong Kong reexporta matéria-prima para essa região, onde os produtos são processados e depois reimporta esses produtos processados. E esse processo é chamado de Outward Processing Trade. A segunda função que Hong Kong desempenha para a China é de fonte de investimentos. Desde o início das reformas econômicas, os investimentos na China têm sido dominados por Hong Kong. As empresas de Hong Kong são as que mais investem na China. Contudo, uma parcela significativa desses investimentos são, na verdade, o que se chama de Round Trip Capital. O que são isso? São investimentos que vêm da China, passam por Hong Kong e depois retornam para a China, que fazem um caminho de ida e volta. Então, os chineses do continente, eles investem em Hong Kong para que o seu capital retorne para a China, com os incentivos disponíveis apenas para os estrangeiros. Assim, parte dos investimentos oriundos de Hong Kong são uma reciclagem do capital chinês que quer usufruir do tratamento preferencial dado aos investidores estrangeiros. E da mesma forma, o sistema financeiro de Hong Kong também atua como um intermediário para outros países que querem investir na China. O território é a porta por onde passa o grosso dos investimentos que tem como intuito entrar no continente. E esse foi um dos motivos que levou Hong Kong a se tornar também um centro de serviços financeiros importante, que é a terceira função que ele desempenha para a China. Desde a abertura chinesa, os investimentos de estrangeiros e de chineses ultramarinos começaram a passar todos por Hong Kong, fazendo uso da sua posição bancária e financeira internacional. Assim, devido à vantagem que Hong Kong possui de fornecer serviços financeiros para as necessidades internacionais da China, Hong Kong é hoje o terceiro maior centro financeiro do mundo, logo atrás de Nova York e Londres. Além disso, desde o final do século XX, Hong Kong se tornou uma plataforma de captação de recursos para as empresas chinesas. Diversas empresas têm sido listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong com o objetivo de aumentar seus capitais através da especulação financeira. Para essas empresas, o mercado de ações de Hong Kong tem servido como uma intermediação eficiente para angariar fontes de financiamento. Até dezembro de 2014, 876 empresas chinesas estavam listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong, totalizando uma capitalização de 1,9 trilhão de dólares. Dentre as empresas chinesas listadas em Hong Kong, muitas delas são estatais, principalmente bancos. O governo chinês realiza a abertura parcial do capital de diversos bancos para atrair sócios estrangeiros que façam com que eles se adaptem às normas internacionais de gestão e contabilidade. Assim, Hong Kong é hoje imprescindível para a existência de muitas empresas chinesas, inclusive dos bancos. O território atua como uma base para transações financeiras desses bancos e das empresas,
muitos dos quais praticamente não estão presentes em outras praças financeiras. E, em paralelo às políticas de internacionalização dos seus bancos, a China ela também tem colocado em prática estratégias para ampliar o uso da sua moeda no exterior. Uma delas foi o estabelecimento, em 2009, do mercado offshore em Hong Kong da sua moeda, o renminbi. Esse mercado de renminbi, ele possibilita que empresas e instituições detenham depósitos, tomem empréstimos e liquidem transações comerciais em renminbi. Além disso, essa estrutura permite que as empresas com sede em Hong Kong investam na China utilizando a moeda chinesa. Esses movimentos, por parte da China, eles sinalizam uma internacionalização parcial da economia chinesa. Como de costume, o Estado chinês ele adota uma política coordenada e gradual para sua inserção no sistema financeiro internacional. Nesse sentido, uma progressiva liberalização do renminbi e a abertura de parte do capital dos bancos chineses são alguns dos passos dados pelo Estado em favor desse processo. Dentro desse cenário, Hong Kong se enquadra como uma área de teste para os experimentos chineses. O território ele funciona como um termômetro para a China, porque a China consegue medir a temperatura da sua economia através dele e, através disso, buscar o equilíbrio. Partindo agora para as considerações finais. Nesse trabalho, então, procurou-se caracterizar a singularidade econômica do papel desempenhado por Hong Kong para a economia da China dentro do contexto da Fórmula 1 País dos Sistemas. Para tanto, foi necessário demonstrar como a evolução de Hong Kong a transformou de uma vila de pescadores em uma vibrante economia voltada para os serviços. Os episódios sucedidos na história de Hong Kong permitiram seu crescimento econômico e o desenvolvimento de uma estrutura capitalista em Hong Kong que veio a ser proveitosa para o desenvolvimento da China. Atualmente, a singularidade de Hong Kong reside em 3 aspectos. Em primeiro lugar, Hong Kong é um dos principais parceiros comerciais da China. Através das exportações, o território escoa uma expressiva parte da produção chinesa para o mercado mundial. Além disso, Hong Kong se apresenta desde a criação das zonas econômicas especiais como a principal fonte de investimento da China. Fora o capital originário de Hong Kong, investimentos estrangeiros também passam pelo território antes de entrar na China. Além disso, até mesmo capital proveniente da própria China transita por Hong Kong para reentrar no país com os benefícios fornecidos apenas para os estrangeiros. E, finalmente, Hong Kong se manifesta como um importante centro financeiro para a China. O território é um ponto de acumulação de capital para as empresas chinesas que se listam na Bolsa de Valores e um palco no qual a China ensaia os seus próximos atos. Hong Kong desempenha, assim, um papel fundamental para a China como um intermediário entre ela e o restante do mundo. Por isso, as empresas e instituições chinesas optam por primeiro atuar através de Hong Kong para testar os impactos do mundo externo de maneira gradativa. Por outro lado, a evolução econômica de Hong Kong paralela à chinesa também cria uma dependência de Hong Kong em relação à China. A economia de Hong Kong está apoiada nas necessidades da China, ao mesmo tempo que a China confia no papel de Hong Kong para o seu próprio desenvolvimento. Assim, a relação entre Hong Kong e China se manifesta em termos de interdependência, no qual ambas as partes carregam consigo características distintas que se complementam para o benefício mútuo. Com isso, percebe-se que a relação existente entre esses 2 sistemas diferentes é fundamental para a prosperidade do país como um todo. Muito obrigada, e assim eu devolvo a palavra à mesa. Obrigado pela apresentação. Agora eu vou passar para a banca. Vou começar com a lição primeiro aqui do professor Felipe. Boa noite a todos. Um prazer estar participando da banca da Tainá aqui na noite de hoje, né? Como o professor Walter havia dito, que é um momento importante para todos nós, né? Agora, a respeito do trabalho aqui que eu li da Tainá, geralmente é de praxe em muitas bancas os avaliadores começarem a elogiar, né, fazerem alguns elogios, porque aqui é um processo de rito, né, de passagem, para depois
descarrilhar uma série de críticas, de considerações, de sugestões não só para o trabalho, mas também para auxiliar na pergunta de pesquisa, nos objetivos, na metodologia. Agora aqui, no teu trabalho, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar pelas críticas, porque estava realmente difícil achar os defeitos do teu trabalho. Tava, de certa maneira, era como procurar pelo em ovo, né? Porque realmente o trabalho está muito bem elaborado, né? Parabenizo você, o professor Walter, porque pergunta de pesquisa bem delimitada, se propõe a traçar os objetivos, a gente vê também um tema nítido e, de certa maneira, não é querer ser presunçoso, mas é um trabalho, não são muitos trabalhos que o professor aprende muito. Mas, para ser bem sincero, esse trabalho eu aprendi bastante, né, sobre a questão da interação, ou seja, eu vou até adiantar uma sugestão que eu vou fazer para o final. A interdependência entre os dois, que é uma interdependência bem profunda, que eu não conhecia e que eu fiquei aprendendo, né? Fiquei muito surpreso, achei muito interessante. Então, olha só, serão bem rápidas as críticas que eu farei, e olha, são mínimas, né? Eu acho que não tira nada o mérito do trabalho, só serve para aprimorar. Críticas não, são, como eu falei, 2 erros de crase, né? Coloco aqui para ti, um na página 20 e outro na página 22. Tem somente um erro de concordância verbo nominal, que também eu vou te passar depois. Na página 21, uma nota de rodapé para dizer quem são os tigres asiáticos. Na página 23, tu utiliza a sigla para delta do Rio das Pérolas, mas no começo tu coloca delta do Rio das Pérolas e não coloca a sigla. Né? É coisa mínima, tá? Não se preocupa. E por fim, a palavra que tu utiliza... Essa ninguém precisa saber. Alô? E na página 20, tu utilizas a palavra membresia. E pelo que eu procurei no dicionário Aurélio e no dicionário Ruais, ela não existe. Aí tu podes, né, mudar essa palavra. E a sugestão que eu vou te fazer vai ser no final da apresentação. Agora a gente vai para a parte mais interessante, né, que é elogiar bastante o trabalho, porque o trabalho está muito bom, né? Ou seja, a parte inicial... para pontuar historicamente como que começa a dependência de Hong Kong, e nesse caso a dependência de Hong Kong é interessante falar como que ela foi incorporada pelo Império Britânico numa política canhoneira no século XIX. Eu até estava conversando antes aqui com o professor Ricardo, e eu estava falando porque o professor Ricardo é professor de geopolítica e eu sou muito apaixonado por geografia. E é muito interessante notar, situar geopoliticamente Hong Kong no mapa, né? Porque ela está localizada um pouquinho mais a norte, paralelo 23, ao sul você tem Macau, um pouquinho, muito próximo, né, a Hong Kong. Você não está muito longe de Taiwan. Para hoje, se a gente pensar no Vietnã, está muito próximo também do Vietnã, da ilha de Hainan, né, no português Hainan, que é uma ilha, paraíso turístico da China, que é muito próximo ao Vietnã, né? Sem falar do delta do Rio das Pérolas, de como o teu trabalho depois vai inserir das zonas econômicas exclusivas, como que a China foi muito arguta de posicionar as zonas econômicas exclusivas próximas a Hong Kong, né, para usufruir de todas as vantagens que tu explorou naqueles 3 pontos centrais na parte 3 do teu trabalho. E o que eu achei interessante, além da parte histórica ali do início, é a contraposição de ideias. Ou seja, tu não toma partido, tu se imbues numa neutralidade muito interessante para a academia. E particularmente eu gosto, quem me conhece, dessa neutralidade. Ou seja, por mais que tu ilustras o imperialismo britânico imposto a Hong Kong pela Guerra do Ópio, que a gente sabe muito bem, pela superioridade tecnológica ibérica da Inglaterra, né? E curiosamente Hong Kong, Macau ou as várias outras ilhas e portos do Sudeste Asiático foram também fruto de ambição de holandeses e portugueses muito tempo antes, né? E como tu ilustrou no teu trabalho, a gente sabe que a China, né, o professor também colocou
na apresentação do seu doutorado, aquela parte muito histórica muito interessante. Depois que a China abdicou da sua política marítima, né, professor, não sei se o professor me corrija, no século XII, né, o século XIII, que houve o século XV, que eles foram até Moçambique, né, a China se fecha, mas não significa que o Ocidente não estivesse ali. Só que a política ocidental praticada por Holanda e Portugal é uma política mais corsária, de pirataria. Agora com a Inglaterra, com a industrialização, não. É uma imposição muito mais rígida, muito mais forte, com os impactos muito mais profundos no caso ali, para a economia chinesa e como tu deixa isso bem claro com a posse de Hong Kong, que vai durar até 1997 do lado da Inglaterra. Então, para não tomar muito tempo, mas além de tu colocares todas as singularidades de Hong Kong, a gente percebe na atualidade que a juventude de Hong Kong é uma das mais bem intelectualizadas do mundo, né? Tanto é que ano passado elas protestam por essa nomeação do executivo por parte da China, né? Que houve aqueles protestos em Hong Kong, né? Que é uma parte que eu queria te perguntar depois no final. Além de toda a parte da industrialização de Hong Kong e depois da desindustrialização que tu colocastes, ela por excelência, né, um porto de serviços para o mundo inteiro. Então não só a parte de Hong Kong,